Olá, meus queridos alunos! Hoje eu vou estar falando sobre barroco, moda, teatro e dança. Vamos tentar finalizar a nossa matéria sobre barroco, tá? Então, olha só. O barroco, na moda, né, uma das mais importantes, assim, característica do período é a utilização do rufo, tá bom? E a moda era muito em sentido de ostentação, tá? Então, no barroco, percebe-se a ostentação e corpos cobertos, né, com muitas roupas, pois o corpo ainda era um tabu, eles tinham vergonha, né, do corpo. Nesse contexto, buscava-se compreender a forma como as pessoas se vestiam entre o século XVII, tá? Que eu tô falando no caso do século XVII, e como também isso refletia nessas questões sociais, econômicas e religiosas daquela época, tá? Uma das mais importantes, como eu falei, é o rufo. É uma espécie de colarinho plissado, utilizado como uma roda em torno do pescoço. Dava um aspecto de cabeça erguida e um ar de arrogância, tá? O que tornou popular entre a nobreza europeia. Então, os nobres adoravam. Fazia parte também do vestuário, tanto masculino quanto feminino, tá bom? As cinturas femininas e masculinas sobem em relação ao período do Renascimento, para dar mais elegância às pessoas, tá? Então, a cintura subiu, tá bom? Tanto do masculino quanto do feminino, tá bom? Aí, olha só, os homens usavam cabelos, né, abaixo dos ombros, com grandes cachos, aí bem barbeados, tá? Eles se barbeavam. Usavam bigode e também usavam chapéus de abas largas. As roupas masculinas eram sempre muito enfeitadas. Utilizava-se, assim, bermuda ampla, eu coloquei aí, ó, essas meias grandes, altas de seda. O sapato também tinha um saltinho, tá vendo aí? Os cabelos rente, com bastante cachos. Olha aí, ó, olha o chapéu. Tá? Olha, eu coloquei imagem para facilitar. Os tecidos eram bordados, luxuosos, assim. Eles utilizavam bem mesmo a cor vermelha, tá? Porque esses tecidos significavam, assim, a classe emergente, né? Daquela época. A gente tem também aí, ó, geralmente as roupas para essas camadas da sociedade também se diferenciava da aristocracia, tá? Pelos seus tamanhos e ajustes, adaptadas aos seus afazeres e deveres. Então, por exemplo, assim, a roupa da nobreza era uma e a roupa dos serventes era outra, tá? Dos serviçais, vamos dizer assim. A altura e a largura da saia das mulheres também, da classe trabalhadora, era para maior mobilidade nos afazeres, tá bom? Então, também o tamanho, a altura, o volume, tudo era diferente das saias entre a nobreza e das empregadas, vamos dizer assim, tá bom? Porque tinha que facilitar o trabalho, tá bom? É bem, assim, esse tema, porque é muita característica entre as roupas, tá bom? As vestimentas masculinas do período, via de regra, continham os seguintes acessórios, tá? Um rinegrave, uma espécie de calção-saia, colete justo e bordado, perucas compridas, sapatos com salto alto, tá? Os justalcorps, tá? Sobreveste ou gibão. Colete comprido que ia até o joelho, ajustado na cintura. Lenços originados, né, das golas da camisa, tá bom? Muito volumosos no pescoço e também muita maquiagem, tá? Nos homens, tá? Já na vestimenta feminina, era composta basicamente por vestido com corpete em V, ou mais folgado, né? E saia ampla com armação em formato de sino, tá? O nome é mantial. Não sei se eu pronunciei certo.
E o casaco, penteado fontês ou penteado alto, com enchimento ou elementos decorativos. Os sapatos altos também, tá? Os fontês foram deixados de lado quando Luís XIV desenvolveu um desprezo pela essa peça e parou de usar. O monarca, formalmente, né, ele os condenou em um decreto. Ele simplesmente fez um decreto para eliminar, tá? E aí as damas da corte, então, finalmente aceitaram e passou a vigorar a moda dos chapéus achatados e assim provocavam, né, um volume na cabeça. Esse chapéu provocava um volume bem grande. As cinturas eram finas, marcadas pelo uso de um corpete, né, rijo e apertado. Nos tecidos usavam cores como vermelho escarlate, vermelho cereja e o azul céu. Mas apreciavam também cores mais claras, como o rosa e o amarelo pálido. Essas eram as cores principais que eles utilizavam. Então, espero ter ajudado um pouquinho. O teatro barroco é um termo que descreve o período entre o século XVII e XVIII, né, na Europa, enquanto o teatro tornou-se extravagante, tá? Esta forma de teatro não tinha os elementos e direção tipicamente associado com o neoclassicismo e também da era da Iluminação, tá? Temas de peças de teatro tornou-se menos focado em religião, tá bom? E mais focado nas interações ou descobertas da humanidade. O estilo barroco do teatro era incomum para a época, muitas vezes animada e considerada vulgar, devido a projetos vigorosos, né, assim, para aquela época. Usava-se também trajes e cenários elaborados e efeitos especiais, muitos efeitos especiais. Além disso, o teatro barroco produziu alguns dos maiores dramaturgos, tá, dessa época. As produções também serviam para formar o público sobre o comportamento social adequado, tá? Eles utilizavam o teatro para isso também. Com a descoberta da América e os avanços tecnológicos, os dramaturgos começaram a se concentrar mais nas realizações do homem. Eles começaram a ver o mundo inteiro como seu palco e escreverem, né? Começaram a escrever peças de acordo com suas crenças pessoais, ao invés do que só a igreja queria, tá bom? Dramaturgo do teatro barroco, como William Shakespeare e Jean Baptiste, né, o Molière, escreveram peças sobre política, o universo ou a decadência da vida privada. Como os dramaturgos escreveram parcelas mais detalhadas, tá bom? Assim começou a combinação de drama com belas artes. Antes do teatro barroco, os cenários e as configurações de cena foram simplificadas e não se alterou. Durante o período barroco, encenadores começou a empregar artistas para pintar o palco no fundo, para as diversas cenas em suas peças. O período barroco apresentou efeitos especiais para o palco, juntamente com edifícios reais para abrigar produções teatrais, tá bom? Então é aí onde também todo o palco do teatro começa a ser, vamos dizer assim, inovador, começa a se inovar, né? Todo esse período físico, né, do teatro, tá bom? O primeiro teatro foi produzido em Veneza, com outros, né, seguido por toda a Europa, tá? Tinha um formato, o palco tinha um formato de ferradura, tinha também camarote, passou a ter camarote, claro, porque o teatro ficou bem mesclado, né? Tanto os pobres quanto os burgueses tinham acesso a ele. A vestimenta também, esses trajes começou a ficar bem decorado, com lantejoulas, cristais, a luz. Eles começaram a inserir também luz no palco, começaram a inserir também alguns efeitos, tá? Principalmente de açapão, aparecia, sumia no palco, efeito também de voar no palco, com cordas e etc, tá bom? Então, nesse período,
o teatro ele vai ter uma grande modificação, tá? E é o início, né, do teatro que temos hoje, tá bom? A gente tem também aí um grande, como eu falei, Shakespeare e o Molière. O Molière, na verdade, é o Jean-Baptiste Poquelin, tá bom? Suas obras, assim, ficaram conhecidas, são conhecidas no mundo inteiro, tá? Temos também aí teatro na Europa, de Veneza, né? Temos na Espanha, nós temos vários teatros pela Europa, tá? E aí, a gente chega também, lembrando também que a plateia, tá, gente? Vai estar separado, como eu falei, a forma de ferradura vai separar a plateia e também vai separar camarotes, porque vai ter espaço para esses camarotes. Por isso que fica em formato de ferradura. E nós temos os teatros hoje nesse formato. A ópera torna-se tão popular que só em Veneza, no século XVII, funciona mais de 14 teatros, porque é nesse período que a gente vai ter o início da ópera. Lembrando também que no teatro grego tinha 3 portas para entrar e sair do palco. Nesse período agora, o barroco, eles vão substituir, tá? Vão deixar apenas 2 e vão substituir por painéis, telões gigantescos pintados para dar mais profundidade, um efeito de profundidade para o palco, tá? A gente vê isso até hoje nos palcos atuais, tá bom? E aí, a gente tem a ópera italiana, que o teatro falado foi pouco original, né, na Itália. Mas o espaço cênico da Itália começou a modificar a partir que eles queriam transformar, fazer uma coisa nova. E com essa procura, eles conseguiram trazer, na verdade, eles tentaram resgatar o grego romano do teatro, o palco antigo, né, do teatro. Nessa releitura, vamos dizer assim, eles conseguiram juntar a voz com o instrumento e aí dar início à ópera, tá bom? É mais ou menos isso, porque eu não sou muito especialista nessa questão de ópera, não. Mas a música também floresceu. Trata-se de uma das épocas mais extensas, assim, que eu vou falar também um pouco mais sobre a ópera, tá? Aqui, ó. A ópera cômica também, tá? A invenção da ópera é atribuída a um grupo de artistas de Florença, tá bom? Conhecido como Camerata Fiorentina. Entre eles, os compositores Giulio Cassini, Jacopo Peri e o Otávio Rinuccini, tá bom? Eles tentaram recriar, como eu falei, um estilo cantado do drama grego antigo. E aí, os 3 colaboradores, né, Daphne, a primeira ópera autêntica, 2 anos depois, porque eles tentaram recriar. Só que com esses novos elementos, eles conseguiram criar um ritmo novo. Aí, ó, o ritmo da música deveria ser. Esse ritmo para essa ópera deveria ser da fala e dos elementos musicais contribuíram para descrever o sentimento representado no texto, a chamada doutrina dos afetos, de grande influência para o desenvolvimento da música barroca. Essa nova forma de arte, que aconteceu? Ganhou um número musical muito forte, falas recitadas, áreas tocadas, coral e partes instrumentais, dentro de uma estrutura da narrativa global, entendendo? Isso fez com que todos esses elementos juntos formam a ópera, tá? A Igreja Católica censurou temas imorais, tá, de algumas óperas e as proibiu durante Advento e a Quaresma. Então, durante esse período da Quaresma, eles não podiam fazer a apresentação e a igreja apresentava coral com cantos religiosos, tá? A ópera cômica foi um desdobramento, né, tardio do gênero,
ganhando corpo nos anos 1730. Nasceu de peças cômicas curtas, tá? Como La Serva Patrona, tá? De Pergolesi, tá bom? A ópera não foi a única forma musical, é claro, a se desenvolver nesse período, tá bom? Outras também, muitas outras se desenvolveram, né? A sonata, o violino ganhou repertório novo e gerou um interesse crescente pelo seu potencial, tá? Então a gente tem aí pequeno grupo de instrumento ou vozes, tá? Que são os pequenos coros que se manifestavam. Então nesse período barroco, a gente vai ter muita música, tá? É o desenvolvimento do teatro, mas também um grande desenvolvimento na música. A gente também aí, os grandes fabricantes de violino, como a música vai estar muito inserida no cotidiano das pessoas, então os instrumentos também vão estar inseridos, tá bom? A gente vai ter aí uma produção muito grande, né? A fabricação de violino de Cremona, tá? No século XVII também assistiu o nascimento da orquestra. É nesse período também que vai iniciar, dar início às orquestras, impulsionada em grande parte por sua crescente importância na ópera, porque a ópera precisa dessa orquestra. Então, vai apresentar. E as orquestras até hoje são maravilhosas, né? Você vê aí que nós temos apresentações que belíssimas dessas orquestras, tá bom? Aí, mas já se podiam também ver as tendências que se afirmariam plenamente no período clássico, tá? Substituição dos instrumentos da família das violas pela das famílias dos violinos. Então você vê aí, vai sair o violino, no caso, vai sair os violinos para. Não, vai sair as violas, no caso, para a introdução dos violinos, que tem um som mais suave, tá? Abandono também da grande variedade de instrumentos antigos, por exemplo, esses instrumentos de sopro, tá? E os instrumentos de corda vão ganhar em 4 partes, tá? Então, os instrumentos de corda vão ganhar espaço. A música de teclado também vai ganhar espaço, sobretudo pelo cravo e o órgão, tá? Então, o cravo vai ficar bem aparente nesse período. Também floresceu a virtuosa, no caso, como o Johann, e ficaram conhecidos no círculo da corte de igreja. São músicos, né, que vão também fazer grande sucesso naquela época, tá? A gente tem também aí, embora o barroco primitivo não tenha se originado na Itália, né, o estilo nacional destinados ao italiano, claro, então ele se iniciou na Itália, a gente tem as melodias, né, as predominância melódica, que vai ser muito importante nessa época, tá? Bastante influenciado, né, pelos ritmos da dança. A gente tem aí também o alemão, muito importante para a música, tá? Que é o alemão Johann Sebastian Bach, tá? Que foi mais conhecido, né, como organista. Ele deixou vários manuscritos, principalmente o conhecido como 48 Prelúdios e Fugas, tá? Ele fez também uma série, O Cravo, bem temperado, representa uma vida, né, de trabalho de Bach. A gente também tem aí, são as obras-chave para o instrumento, né, um caráter sofisticado e contido, né, porque ele era, assim, bem contido nas suas apresentações, principalmente. Então, assim, todo o trabalho de Bach é uma obra-prima, tá? Da música ocidental, tá bom? Então, o trabalho dele foi muito ardiloso para o coro, porque ele fez um trabalho maravilhoso, ele deixou vários manuscritos para um coro duplo, tá? Não é minha grande especialidade em música, mas eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho, tá bom? E aí eu separei umas atividades aí, ó, 4 questõezinhas básicas, para a gente estar falando na nossa videoconferência. Disserte em poucas palavras sobre a moda no barroco, fale sobre teatro barroco, música no barroco e falar um pouquinho sobre o artista Johann Sebastian Bach. Pode pesquisar na internet, tem bastante coisa dele, tá bom? Beijo, abraço.